Atos 17, dos versos 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados seguidos arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason os hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Amém? Pai amado, aplica a tua palavra em nossos corações, abre os nossos corações para ela, para que possamos crescer na graça e no conhecimento teu. É o que te peço, já te agradeço, tudo no nome santo de Jesus. A igreja senta dizendo amém, louvado seja o Senhor. O nosso foco hoje é o verso 6, mas vamos trabalhar o texto. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. O evangelho que transtorna o mundo, o evangelho que emborca o mundo. Para alguns, vamos entender esse mistério. Aqui, para nós chegarmos a esse versículo que vamos trabalhar, precisamos entender algumas coisas. Antes disso, nós sabemos que no capítulo 16, lá em Filipos, Paulo, ele planta uma igreja em Filipos, à custa de prisão e sangue. Ele sofre ali, mas ele planta uma igreja ali com muita diligência. E aí a gente sabe da história de Atos 16, que aquela menina cheia de espírito imundo ficou arrazoando contra eles, falando contra eles. Eles expulsam os demônios daquela menina, e aí os donos daquela menina, sentindo prejuízo, pegam Paulo e Silas, atiram na prisão, e ali nós sabemos a história. Vamos nos alongar nela não. O que sabemos é que após eles plantarem a igreja em Filipos, o povo, os amigos de Paulo, aqueles que ajudavam Paulo financeiramente, orientaram e arrastaram ele, tiraram ele de Filipos e levaram ele para Anfípolis e Apolônia. Depois ele chegou em Tessalônica. Entenda-se que Paulo, aonde andava, ele falava de Cristo, ele pregava Cristo, e este crucificado é aquele que ressuscitou e é capaz de salvar toda a humanidade pelo seu sangue no sacrifício da cruz do Calvário. Então, aonde ele chegava, ele pregava. Nós sabemos pela palavra que o desejo de Paulo era ir para a Ásia. Era ali de Filipos o destino dele descer para a direita, descer para a Ásia, se estender para a direita, se você tiver em frente um mapa. Mas Deus, Paulo tinha os seus planos, mas o que nós sabemos é que Deus tem planos maiores do que Paulo, e Deus governava Paulo, e trouxe ele para Tessalônica, e do destino de Tessalônica ele entra na Macedônia, e por ele ter entrado na Macedônia, o evangelho chegou à Europa, e pelo evangelho ter chegado à Europa, o evangelho alcançou o Brasil, e pelo evangelho ter alcançado o Brasil, ele chegou em Rio Grande do Norte, e chegou ao seu coração, porque aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Jesus chegou aqui. Morgan Campbell, ele fala o seguinte, que a invasão à Europa certamente não estava na mente de Paulo. Ele só queria ir para a Ásia, ele só falava em ir para a Ásia. O destino e o coração dele estava inclinado para a Ásia, para a Ásia Menor. Ele queria, porque ele já tinha plantado igrejas ali, e é o desejo dele ficar ali. Aí ele diz, olha, estava na mente de Paulo isso, mas evidentemente
que estava na mente de Deus enviá-lo para a Europa, e o Senhor o mandou. Paulo, em suas viagens, ele usa de diversas estratégias, através ali da Via Egnátia. Se vocês estudam a geografia bíblica, vocês vão ver que existia uma via pavimentada, feita pelos escravos do exército romano, escravos de Roma, e aquela via era toda pavimentada, era um calçamento tosco que ligava diversas cidades, ligava da Ásia até a entrada, até a Macedônia, da Samostrácia a Macedônia, se vocês tiverem um mapa antigo aí. E essa via Egnátia era muito conhecida, e Paulo usou e abusou dessa via. Por quê? Porque por onde ele passava, ele pregava o Evangelho, por onde ele passava, ele falava do amor de Deus, ele aproveitava todas as oportunidades para falar de Deus. E ele andando ali, atravessando aquela via Egnátia, que ligava o Oriente ao Ocidente, ele sai de Filipos, e atravessa nessa via Egnátia, nessa via pavimentada, onde tinha muitos soldados, onde tinha muito trânsito, onde tinha muitas pessoas pregando o amor de Deus, ele chega em Tessalônica. Chegando ali em Tessalônica, uma importante cidade, a cidade que divide a Ásia da Europa, uma cidade que ligava essas regiões, uma cidade cosmopolita, uma cidade grande, uma cidade de alta importância econômica e política para aquele povo naquela época. Porque Paulo, ele era sábio nisso, ele sabia onde se locar, ele sabia onde evangelizar. Tem pessoas que são chamadas para evangelizar e querem evangelizar às escondidas, no oculto, mas Paulo não. Paulo sempre procurou as grandes cidades para pregar o evangelho nas praças e ganhar muitas almas para Cristo. Veja, Paulo nesse trajeto ele usa Tessalônica, capital da Macedônia, ele usa Corinto, capital da Acaia, ele usa Éfeso, capital da Ásia. Então Paulo ele tinha estratégias. Por quê? Porque Paulo, quando chega em Tessalônica, ele em apenas 3 sábados ele ganha muitas e muitas vidas para Jesus. Mas você sabe disso, que ele ali, ele usa a estratégia certa, porque ele estava no lugar certo, cidade grande, muita gente para ouvir, porque o evangelho precisa ser pregado para que muita gente ouça. Nós temos a mania de querer pregar somente para o nosso grupo, mas nós fomos chamados, não foi para isso, nós fomos chamados para pregar para quem puder ouvir, para onde a nossa voz alcançar, para que vidas sejam alcançadas através da pregação da palavra de Deus, e nós fomos chamados para isso. Então Paulo ele usa o lugar certo, no tempo certo, ele usa o meio certo, que é as Escrituras. Se você vê aqui, ele está pregando as Escrituras Sagradas, o que aconteceu com Cristo. Ou seja, ele prega a vida e morte e ressurreição de Jesus. Para quê? Para atingir as pessoas certas, os eleitos de Deus que ainda não foram alcançados. Ele busca isso. Aí quem são esses eleitos aqui no texto? Judeus, gentios, piedosos e muitas distintas mulheres. Foi o que o texto diz. Jesus, irmãos, Paulo e os missionários ao longo dos séculos, eles souberam usar com sabedoria essas pontes de contato com as pessoas. Eles sabiam entrar e sair quando eles evangelizavam. Não eram pessoas desagradáveis. Ele pregava um Jesus ressurreto, ele pregava um Jesus que pode salvar, ele pregava um Jesus que pode curar, ele pregava um Jesus que pode libertar, ele pregava um Jesus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a mensagem que tem que estar na nossa boca. Nós muitas vezes queremos evangelizar e apontar só os pecados das pessoas. Eles não chegavam fazendo isso, eles chegavam apontando a solução. O problema nós já temos, mas precisamos aprender a entregar a solução. E a solução no evangelismo é Jesus Cristo no coração do pecador. É Cristo. Então, irmãos, nós percebemos aqui que quando ele faz isso, a estratégia certa no lugar certo, ele é perseguido. Verso 5. Aí o que é que eu aprendo com isso? Que não há pregação do Evangelho, irmãos, sem oposição. Não há pregação do Evangelho sem oposição. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Aonde a luz raia, aonde a luz brilha, as trevas não têm espaço e se dissipa. Se eu apagar as luzes desse templo, você vai ver que vai ficar bem escuro, mas na hora que eu acendo as luzes, ele clareia e as trevas se dissipam, a escuridão se dissipa. Da mesma forma é o Evangelho quando raia no coração do pecador, quando ele escuta sobre Jesus e os milagres que Jesus fez, e os milagres que Jesus pode fazer, e aquilo que ele veio à terra fazer, o coração dele pode raiar a luz, e a escuridão das trevas do seu pecado podem ser dissipadas, e a luz raiar da salvação na vida do pecador, quando falamos de Jesus Cristo Salvador.
Então esses judeus, com essa oposição, a Bíblia vai dizer, esses judeus invejosos usaram os métodos mais baixos, subornaram homens sem caráter, é o que o texto está dizendo aqui. Para quê? Para perturbar a ordem social e promover a turbulência entre o povo. Você vê aí os eruditos, os religiosos daquele período, daquele local. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram as pessoas piores da sociedade, os homens mais baixos da alta malandragem, pagaram para eles falarem mal desses profetas, falarem mal desses discípulos, falarem mal desses que estavam falando de Jesus. Por quê? Por conta, irmãos, nada mais, nada menos de inveja. Sabe por quê? Porque inveja é algo tão maligno que leva as pessoas a usar os métodos mais perversos e se aliar às pessoas mais malignas para conseguir alcançar os seus objetivos. A inveja, irmãos, ela não quer só ter o que o outro tem, mas ela quer que o outro não tenha ou perca o que tem. Temos que ter muito cuidado com os invejosos, porque ele não quer só o que você tem, ele quer que você, aquilo que você tem, você não tenha. Não é que ele quer ter o que você tem, ele quer que você perca, que você não tenha, porque a inveja é isso, ela só quer lhe colocar para baixo. Mas saiba de uma coisa, quanto mais quiserem lhe colocar para baixo, nós temos um Cristo que nos coloca para cima, porque Ele é quem venceu o mundo, e Ele que venceu o mundo, vencerá conosco também. Então, irmãos, nós chegamos aqui no verso 6, me apressei para chegar no verso 6, que o texto vai dizer assim, ó: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Eles passaram por muitos obstáculos. Vocês viram que eles apanharam em Filipos, levaram ele corrido de Filipos para Tessalônica. Eles começaram a pregar em Tessalônica, começaram a ser perseguidos. Os piores dali da sociedade foram acusar eles, tentar prendê-los, tentar arrazoar contra eles, causar um caos na cidade por causa que eles estavam ali. Era essa a tentativa, as invejas, as oposições. Isso aconteceu com eles, mas eles chegaram, e eles chegaram ali e foram reconhecidos como aqueles que estavam fazendo a diferença onde eles andavam. E o interessante aqui, irmãos, é que todo aquele que faz uso da exposição da palavra de Deus é importantíssimo se lê em várias versões. Hoje no português nós temos quase 10 versões bíblicas diferentes: RC 95, RA, NAA, NA, RA, RCA, Revista Corrigida. Nós temos muitas, tradução na linguagem de hoje, NVI. Mas a versão que eu quero trabalhar aqui é a versão inglesa, que a versão inglesa me trouxe um despertar mais interessante para esse versículo. A versão inglesa, ela vai trabalhar o seguinte: na versão da maioria das traduções portuguesas do Brasil, diz: esses que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. Mas se você pegar aí, der um Google aí, versão inglesa desse versículo, Atos 17:6, você vai encontrar a seguinte tradução: estes homens que viraram o mundo de cabeça para baixo, também chegaram aqui. E é nesse versículo, na versão inglesa, que eu quero trabalhar nessa noite conosco, para a gente entender 5 pontos porque Jesus vira o mundo de cabeça para baixo. Estes homens que viraram o mundo de cabeça para baixo também chegaram aqui. O primeiro ponto aqui a abordar é que para o mundo somente aqueles que têm na sabedoria, no QI elevado, entenda que eu disse para o mundo, tá? Aqueles que têm QI elevado, que são os doutores, que são os catedráticos, os sapientes, os filósofos, os sábios, os letrados, os doutores, aqueles que detêm a sabedoria, o conhecimento, são eles que sustentam o mundo e traz o seu equilíbrio. Para o mundo é isso, somente os sábios, aqueles que têm prêmio Nobel, conseguem dar equilíbrio ao mundo. A filosofia, a sabedoria humana, quem dá equilíbrio ao mundo, para eles é isso, o entendimento é esse. Porém, todo aquele que vem com ideias diferentes, são os que transtornam o mundo, são os que desequilibram o sistema, são aqueles que são considerados anarquistas,
os bandoleiros, desordeiros, agitadores, arruaceiros, libertários. Aqueles que pregam diferente da sabedoria do mundo são conhecidos no meio deles como isso. Esse é o entendimento. Por isso que os sábios e doutores do saber de Tessalônica disseram: estes homens que viraram o mundo de cabeça para baixo também chegaram aqui. E eles estavam ali transtornados, não entendendo aquilo, perplexos. Sabe por quê? Porque a sabedoria do mundo não consegue vencer a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria do mundo não consegue explicar aquilo que Deus explica, não consegue fazer aquilo que Deus faz. Porque o nosso Deus, quando faz, Ele faz perfeito, Ele faz bem feito, Ele faz completo. Meu Deus não é incompleto, meu Deus não deixa interrogações, porque o nosso Deus é um Deus que faz e faz bem feito e completo até o fim. Esse é o nosso Deus. Então eles não entendem isso. Por isso, irmãos, que a sabedoria do mundo não consegue compreender a sapiência de Deus e o que Deus pode fazer. Vamos nos aprofundar nisso daqui a pouco. Mas também, irmãos, esse conflito de busca de maior, de sabedoria, também estava entre os discípulos. Lá em Mateus 18, os versos 1 a 5, nós vemos já uma briga entre os discípulos de Jesus. Esse conflito nas ideias não estava somente nos sábios do mundo, também estava entre os discípulos de Cristo. Olha como as coisas humanas são tão fortes. Em Mateus 18, do 1 ao 5, diz assim o texto: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos. Olha quem era? Os discípulos. Não eram mais os sábios, eram aqueles que seguiam Ele, eram aqueles que abandonaram tudo para seguir a Jesus, eram aqueles que deixaram as redes e seguiram a Jesus, eram aqueles que abandonaram as cobranças e seguiram a Cristo. E esses discípulos, perguntando, disseram assim: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, na sua sabedoria, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus estava conflitando com os seus discípulos, que queria um ser maior que o outro. Talvez arrazoavam: será que o maior é Pedro, que é o maior, é o mais velho? Será que o maior é o primeiro que foi chamado? Será que o maior é aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus? Quem é o maior? E eles estavam ali alvoroçados com isso. Será que o maior é entre os três, Pedro, Tiago e João? Não sei. E eles estavam conflitando com isso. Mas Jesus, ele quebra o paradigma. Ele chama um ser que a sociedade não considerava por nada. Não se havia consideração por crianças, não se havia segurança para crianças. E ele pega uma criança que é altamente limitada na sua consciência, no seu conhecimento, não tem vida, não tem projeto de vida ainda, não tem vivência, não tem sabedoria pela vivência. E ele coloca essa criança no meio e diz que para ser maior tem que ser convertido como uma criança. Aí o verso 4 ele vai explicar por quê. O verso 4 ele vai dizer o seguinte: portanto, aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Não é para ser só criança, mas é para aprender a se humilhar como uma criança. Você sabe o que é a humilhação de uma criança? Qualquer pedagogo vai dizer: criança não guarda rancor, criança não guarda mágoa, criança não fica passando na cara. Criança está brincando aqui no esbufeteando, no outro dia estão brincando e não lembra mais do passado. Criança esquece o passado, diferente de nós que vivemos dizendo a Deus: Senhor, por quê? Senhor, eu pequei assim, mas por que o Senhor não me devolve? Por que eu não tenho de volta? E começa a guardar esse rancor e guardar essa mágoa, porque nós mesmos às vezes perdoamos o nosso irmão que nos ofendeu, que nos feriu, e não nos aproximamos mais dele. Por quê? Porque ainda temos mágoa e rancor. Mas o nosso Deus tanto nos perdoou como se aproximou de nós, porque Ele nos perdoou verdadeiramente e completamente. Nós éramos pecadores desgarrados, mas Ele, por justo pastor, Ele nos chamou de volta, nos colocou nos braços e colocou Ele dentro do seu, e nos colocou dentro do aprisco dele, para a glória e louvor do seu nome. Foi isso que Jesus fez por nós. Então nós precisamos aprender a nos humilhar como uma criança, sem rancor, sem reservas,
sem segurar pedras, sem esconder coisas, mas entregarmos completamente ao Senhor. Para quê? Para sermos grandes no reino de nosso Pai. Outra forma de Jesus virar o mundo de cabeça para baixo. Jesus vira o mundo de cabeça para baixo no Sermão da Montanha. Jesus vai virar agora o mundo de cabeça para baixo na sua palavra. Olha como é interessante o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, o capítulo 5 de Mateus, verso 3, vai dizer o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Aí há uma pergunta aqui: mas os reinos não são apenas para os mais nobres? Os reinos não são para aqueles que têm alta patente, para aqueles que têm alta afluência? Os reinos não são para os que têm sangue azul, como agora o reino vai ser para os humildes? Isso é incoerente. Por isso que ele vira o mundo de cabeça para baixo. O mundo não entende os conceitos de Cristo. Agora o reino, e não o reino comum, e não o reino dos homens, mas o reino dos céus, é para aqueles que são simples na terra. É o contrário de todo aquilo que os homens conheciam, porque nos reinos da terra só os grandes habitavam, só os grandes dominavam, só os mais fortes tinham proeza e cresciam nesses reinos. Agora Jesus vem invertendo o mundo e vem dizendo: agora o reino de meu Pai, o reino do céu, são para aqueles que são humildes de espírito. Jesus vem mudando de cabeça para baixo o mundo, na sua palavra, nos seus ensinos. Que reino diferente é esse? Quão diferente é do reino humano, quão diferente é da percepção que eles tinham de um reino. Eles queriam um Messias, um rei, um conquistador, aquele que dominaria todos, aquele que levaria Israel para o triunfo e para a glória na terra. Não conseguiram, porque o reino que Jesus veio dominar foi para os humildes de espírito. Em Mateus 5, no verso 4, agora ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado os que choram. Por quê? Porque estes serão consolados. Mas irmãos, mas não são bem-aventurados somente aqueles que têm motivo para sorrir, porque a palavra bem-aventurado significa feliz, extremamente feliz. Bem-aventurado quer dizer que é um prazer de felicidade acima da felicidade comum. Bem-aventurado é aquele que é extremamente feliz. Então como é que pode ser extremamente feliz aqueles que choram? É o contrário, ele está virando o mundo de cabeça para baixo aí. Não são bem-aventurados aqueles que conquistam e triunfam, aqueles que têm motivos para sorrir, aqueles que ganharam na Mega Sena, aqueles que têm abastança de dinheiro, aqueles que têm gozo de muita saúde. Bem-aventurado não é para ser esses. Os extremamente felizes não são para ser esses, porque agora ele está dizendo que bem-aventurado é aqueles que choram. Como ele pode dizer isso? Porque agora nesse reino os bem-aventurados são aqueles que sofrem, porque Jesus está invertendo o conceito do mundo, a sabedoria do mundo. Como pode isso acontecer? Mas sabe por que acontece? Bem-aventurados que choram, porque aqueles que choram são porque são humildes de espírito e sabem de suas limitações, e eles, sabendo de suas limitações, sabem que somente Cristo pode dar a vitória sobre nossas vidas, porque Ele é o vencedor e nós somos apenas os seus súditos e seguidores. Em Mateus 5, no verso 5, ele vai dizer: bem-aventurado os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. Porém, quem vai herdar a terra não são os mais valentes. Quem herda a terra não são os guerreiros. Quem são os conquistadores da terra não são aqueles que punham espada e os seus exércitos avançam e dominam as coisas. Como agora pode esses bem-aventurados, esses extremamente felizes, ser aqueles mansos, os mais fracotes, os mais calmos? Isso não é coerente. O mundo está virando de cabeça para baixo, porque na ideia do mundo é que bem-aventurado são os valentes, os conquistadores, os grandes guerreiros. Como pode agora os mansos serem os vencedores? Mas não é isso que o mundo ensina? Não é isso que o darwinismo ensina? Na batalha das espécies só sobrevivem os mais fortes. No darwinismo é ensinado isso. Dentro da batalha das espécies, as espécies que sobrevivem dentro do quadro da evolução são os mais fortes.
Mas Jesus está dizendo que são os mais fracos, que são os mansos. Então o negócio está invertido. Então essa disputa entre indivíduos, mas para o mundo os fortes são os vencedores. Para o darwinismo, na batalha das espécies, os sobreviventes são sempre os mais fortes. Então essa disputa entre indivíduos, conflito entre raças e povos ao redor do mundo, onde vence ou sobressai o que é mais forte, essa é a guerra do mundo. E o mundo sempre batalha assim. Qual é o exército mais temido do mundo? É aquele que tem mais soldados e mais armas. Não são aqueles que não têm armas. Mas aqui a palavra de Deus, Jesus está dizendo que verdadeiramente felizes são aqueles que não têm armas, porque os mansos simbolizam isso. São aqueles que não se armam com armas carnais, mas são aqueles que militam com as armas espirituais que Deus nos deu. Joelho no chão é vitória do crente. Joelho no chão é vitória do crente. Mas essa ideia dos evolucionistas, dessa batalha das espécies, ela entra nessa moinha também com Friedrich Nietzsche. Dentro da filosofia nietzschiana, eles destacam, dentro dos livros de Nietzsche, da vontade do poder, transvaloração dos valores e super-homem, obras que filosofam sobre esse tema. Vocês que estudam filosofia, ou conhecem dentro dessa área, eles sabem que as espécies fracas, a ideia deles é o seguinte, que as espécies fracas, elas precisam entrar em extinção mesmo, elas precisam ser derrotadas, elas precisam ser destruídas, para que os fortes vençam, os fortes sobressaiam. Mas Jesus vem dizendo o contrário disso. Mas essa é a ideia deles, esse é o pensamento deles. Porque quando eles ensinam que essas espécies precisam entrar em extinção, elas entram em contraste com o cristianismo. Porque o cristianismo, ele caminha contra essa natureza. Porque o cristianismo ensina que nós devemos cuidar do fraco, que nós devemos cuidar do cego, que nós devemos cuidar do débil, que nós entendemos que a humanidade está enfraquecida por causa do pecado, e nós sabemos que esses que estão declarados para morrer, que estão à margem da sociedade, são esses que o cristianismo deve acolher. Por quê? Porque bem-aventurados são os mansos, porque estes herdarão o reino, herdarão a terra. Então, nós sabemos que para o mundo, dentro da ideia da sobrevivência dos mais fortes, da batalha das espécies, das obras de seleção de Nietzsche, nós vemos que esses fracos precisam morrer para que a lei da seleção funcione. Para o mundo é assim, a lei da seleção só funciona assim. Mas Jesus é aquele que confunde os homens, mas Jesus é aquele que vira o mundo de cabeça para baixo. Somente as espécies mais hábeis, mais fortes, mais sábias, mais bem dotadas que precisam sobreviver. Mas aí vem Jesus e diz assim, Jesus pega todas essas teorias, todas essas ideias, todas essas coisas que estão na cabeça dos homens mais sábios da terra, e vira-os de cabeça para baixo, quando ele inspira Paulo em Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29, para dizer assim: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ele vira o mundo de cabeça para baixo. Jesus pega as coisas simples do mundo, as desprezadas, as que não são, e traz o seu poder, e traz a sua unção, e traz a sua revelação, e dá às pessoas, e elas se transformam em fortes para a glória do seu nome. Então a Bíblia, quando diz, diga o fraco eu sou forte, você tem que dizer a mesma coisa: diga o fraco eu sou forte em Cristo Jesus que me deu a vitória. Diga o fraco eu sou forte. Jesus virando o mundo de cabeça para baixo com a sua palavra, mas também Jesus vai virar o mundo de cabeça para baixo nas suas profecias. Todo profeta, irmãos, do Velho Testamento, quando eles iam falar algo vindo da parte de Deus, eles sempre diziam:
Assim diz o Senhor, e profetizava. Todo profeta verdadeiro, profeta bíblico, não falso profeta, aqueles inspirados pelo Espírito, chamados por Deus para essa função, todos eles, todos, gerais, depois eu explico Elias, todos em geral, falavam sobre isso. Mas Jesus, ele vem diferente em sua profecia. Lá em Mateus 5, no verso 39, vai dizer o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus citando o Velho Testamento. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que lhe ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ele não disse: assim diz o Senhor, eu, porém, vos digo. Em Mateus 5, 43 e 44, ele vai fazer o mesmo princípio. Ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O verso 44 vai revelar: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus tinha a autoridade de Deus, ele não precisava dizer assim diz o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele e o Pai são um. Jesus profetizava com autoridade. Nunca um profeta do Antigo Testamento profetizou de si mesmo, nunca. Mas Jesus profetizava com autoridade. Aí você pode dizer assim: mas Elias, irmão, disse que conforme a minha palavra, segundo a minha palavra. Explica isso aí agora, sai desse engodo. Aí eu te explico. Quando Elias vai para a frente do rei Acabe, que ele diz assim, segundo a minha palavra, em 1 Reis 17, verso 1, ele mesmo diz que profetizou tudo segundo ordenada a expressão. Segundo foi ordenado. Ele prega segundo foi ordenado. Por quê? Porque ele recebeu da parte de Deus aquela profecia. Ele não foi dele mesmo. Quando o texto original vai dizer que a Bíblia em português traduz para tão certo como vive o Senhor, algumas versões já estão mais literais no texto original. E o texto original dessa frase que nós tanto conhecemos, tão certo como vive o Senhor, que ele fala antes de dizer segundo a minha palavra na profecia, falando para o rei Acabe que não ia chover, essa expressão, ela traduzida hoje mais literalmente, já em algumas versões em Bíblias em português, vai dizer em nome do Senhor. Então Elias, ele não ousou ir na presença do rei profetizar dele mesmo. Ele recebeu a autorização de Deus para profetizar e profetizou, porque verdadeiramente profetas precisam estar pautados naquilo que Deus mandou eles dizer. E Elias era um profeta de Deus. Então, irmãos, aqui nós percebemos que Jesus, ele não precisa invocar a autoridade de ninguém. Até Elias precisou invocar a autoridade. Quando ele diz tão certo como vive o Senhor, ele estava dizendo em nome do Senhor eu digo isso. E ele profetizou. Mas Jesus não, ele diz eu porém vos digo. E ele declama a sua profecia. Como eu posso justificar isso e comprovar isso na Bíblia? João 14, versos 10 e 11, que diz assim, Jesus conversando com os seus discípulos. Aí ele no verso 10 vai dizer assim, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eles ainda tinham dúvida de Jesus, da autoridade de Jesus. Aí Jesus está declamando e dizendo a eles: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Verso 11: crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Se não crê nisso, credes ao menos por causa das mesmas obras. Era isso que Jesus estava chancelando. Jesus, ele não precisava invocar o nome do Pai, porque Deus o destinou para revirar o mundo legalista e religioso de sua época de cabeça para baixo. Ele tinha toda a autoridade do Pai, porque ele mesmo disse: toda a autoridade me foi dada. E Jesus tinha toda a autoridade na terra. Então no verso, a quarta ideia de Jesus virando o mundo de cabeça para baixo, é porque ele veio de uma forma diferente. Jesus, ele está virando tudo aquilo que eles pensavam de um jeito foi de outro, porque Jesus, ele fez coisas incríveis. O mundo naquela época estava desejoso de um Messias libertador, belo, forte, poderoso. Era esse o desejo deles. Eles esperavam alguém com a imagem
de um augusto rei, de alguém poderoso e imponente, daquele que cavalgava em um cavalo branco, vindo, vencendo e para vencer. Era isso que eles esperavam. Porém, Jesus vem de uma forma incompreensível. Se você hoje, irmãos, quiser ver a imagem de Jesus, não se inspire nas versões hollywoodianas, de um Jesus de olhos azuis, de pele clara, cabelo sedoso, brilhante. Mesmo aquele Jesus que aparece nos filmes, bonitão, galã de filme, fazendo aquelas coisas simples, como ele fez, que está narrado nas Escrituras, não é fidedigno ao que a palavra de Deus revela. Se você quiser perceber Jesus, que veio a morrer por nós, procure ele como descrito no profeta Isaías. Isaías teve a visão de Cristo. Isaías 53, versos 2 e 3 vai dizer como era Jesus de fato. Em Isaías 53, versos 2 e 3 diz assim, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Jesus não tinha formosura, os homens escondiam o rosto dele. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Se queremos ver a Jesus, busquemos a sua imagem nos desprezados. Se queremos servir a Jesus, não despreze aqueles que mendigam, não despreze aqueles que fedem, não despreze aqueles que são maltrapilhos na rua, porque Jesus, o nosso Jesus, se parece com eles. Jesus, quando veio a esta terra, se parecia com eles, desprezados, nenhuma beleza havia, e nós tendemos a julgar pela aparência, nós tendemos a fazer isso porque somos assim mesmo, e Ele sabe que somos assim. Por isso que Jesus vira o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque Ele vem com uma aparência diferente. Jesus, Ele consegue mudar todo o conceito. Por isso que os judeus os desprezaram, por isso que os judeus o desprezaram. Eles esperavam um Messias vindo triunfante, em cima de um cavalo branco, como um grande conquistador. Mas o que aparece para eles é um Messias montado num jumentinho, arrastando as suas sandálias no chão, e sendo aclamado pelo povo mais simples daquela terra. Foi assim que Jesus veio. Eles disseram, isso não é o ideal de um rei, esse não pode ser o nosso Messias, e o desprezaram. Jesus foi desprezado por isso. Mas em Atos 4, os versos 11 e 12, vai dizer assim, a revelação da palavra de Deus: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele podia não ter aparência, mas ele tinha autoridade para salvar todo aquele que nele crê. Ele poderia não ser o mais belo entre os milhares, mas ele é o nosso Cristo que venceu a cruz do Calvário. E hoje somos vitoriosos e vencedores, porque ele venceu o mundo e disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em quinto lugar, para nós encerrarmos, Jesus, ele quebra o sistema e vira o mundo de cabeça para baixo, quando ele inverte a interpretação das ideias de quem é homem de Deus e mulher de Deus na Bíblia, na terra. Ele vai inverter essa interpretação da humanidade. Aonde é isso, irmão? Lucas 18, 2 textos. O primeiro texto é aquela passagem do jovem rico, que o jovem rico, ele vai chegar na presença de Deus. Vocês sabem da história, vou resumir para a gente ganhar tempo. O jovem rico chega na presença de Deus, aí diz assim: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Não é essa a pergunta que ele faz? Está lá no Lucas 18, vocês conhecem. Aí Jesus vai dizer que ele tem que seguir alguns mandamentos. Aí ele diz assim: mas esses todos eu cumpro desde a minha mocidade, eu sempre cumpri esses mandamentos. Aí Jesus, pegando ele, disse: pois então faça o seguinte, venda tudo que tu tens, dê aos pobres, venha e siga-me. Aí o texto vai dizer que ele saiu entristecido e foi embora.
Continuando o texto, vai perceber que os discípulos vão começar a argumentar com Jesus. E no verso 26 de Lucas 18 vai dizer assim, o 27, né? O 26: então, sendo assim, quem poderá ser salvo? Essa é a pergunta dos discípulos, no 26. Ora, porque a ideia do judeu era o seguinte: aqueles que detinham mais poder financeiro, mais recursos, é porque eles tinham esse dinheiro, porque era assim com Deus. E se eles eram assim com Deus, eles estavam garantidos, já estavam salvos. Por quê? Porque Deus tinha dado muita riqueza a eles. Essa era a ideia do judeu, esse é o pensamento da ideia do judeu. Mas Jesus vem invertendo e virando o mundo de cabeça para baixo, virando a chave na cabeça do judeu. Peraí, não é assim não. Aí ele diz assim, no 27, quando eles dizem, se o rico que é próximo de Deus, na ideia deles, se o rico que é próximo de Deus não pode ser salvo, quem vai ser salvo? O pobre que não tem nada, que é amaldiçoado desde a sua tenra infância? Na concepção deles era esse. Aí o verso 27 vai dizendo o seguinte, Jesus vai dizer para eles, aquilo que é impossível para o homem, porém é possível para Deus. Porque para Deus não há impossíveis. O homem não é salvo pela sua riqueza. A ideia do judeu de dizer que aquele que é rico é porque é assim com Deus não é verdade. Por quê? Porque Jesus ele não veio escolher os mais abastados da terra. Jesus veio escolher eu e você. Jesus veio escolher miseráveis pecadores para nos salvar, para nos limpar, para nos purificar e para nos entregar um reino prometido por nosso Pai. Outra parábola que também está em Lucas 18, para nós encerrarmos, ele quebrando a interpretação do judeu, está na parábola do publicano e o fariseu, que vai dos versos 9 ao 14. E eu vou contextualizar para que a gente ganhe tempo. Ali está narrando um texto que um fariseu, um alto religioso da época, está orando com o peito aberto e agradecendo a Deus por não ser igual ao publicano, por não ser pecador como o publicano, e aí outras coisas mais. Ele está se vangloriando da sua situação religiosa, do seu zelo pela palavra. Ele está se exaltando porque foi chamado para ser fariseu. E aí no outro momento tem um camarada aqui, publicano. Irmãos, só para compreender o que é o publicano. Publicano é a profissão de um judeu que trabalha para o Império Romano, cobrando impostos dos seus irmãos judeus. E os impostos eram cobrados de acordo com o conhecimento. Ele, por ser irmão, por ser da tribo, por ser do grupo, ele sabia quem ganhava mais e quem ganhava menos. Ele sabia quem colhia mais e quem colhia menos e cobrava o imposto. Sendo isso, ele sendo publicano, essa profissão era conhecida e tida pelos judeus como de alta traição, como uma profissão de covarde, aquele que rouba e assalta o seu próprio irmão para dar para um império medonho, um império que eles não aceitavam. E era assim. Por isso que Jesus ele vai nessa parábola botar um alto religioso como um fariseu e comparar com a pior raça de profissão dos homens daquela época, publicano. Aí esse publicano, a única coisa que diz, aí o texto vai dizer assim, ele não tem coragem nem de levantar os olhos para os céus. Ele não tem coragem de levantar a sua voz em oração. Ele estava ali de uma forma tão humilhante que a sua posição naquele tempo, naquele momento, era de tanta humilhação que ele não tinha coragem de abrir a sua boca para falar nada. E Jesus diz que a única coisa que ele diz é: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí Jesus olha para eles assim: quem desses dois alcançou a misericórdia? O texto ele vai ser bem claro nisso. Então Jesus ele vem invertendo a interpretação da humanidade daquela época, virando o mundo de cabeça para baixo, porque o nosso Deus é perito em fazer isso, em virar as coisas ao contrário. Só que deixa eu revelar um mistério: Jesus não virou o mundo de cabeça para baixo, Jesus desembocou o mundo que já estava virado de cabeça para baixo. Ele colocou de cabeça para cima e prometeu levar aqueles que são salvos para a glória, para o céu, e levá-los para uma cidade celestial, que essa que é a promessa verdadeira de Deus para nossas vidas. Jesus virou o mundo de cabeça para baixo.
Amém? Coloque-se de pé, igreja.